Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, uma lição da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós daremos início ao estudo de uma nova revista trimestral. A revista é Os Céus de Deus, da nossa editora BPC, que está muito bonita, está muito bonita. Eu já dei uma olhada, já dei uma lida, vai valer a pena, viu? Nós seguimos juntos no estudo dessa revista, tá ok? Nós vamos estudar hoje a lição número 1, que tem por título justamente Os Céus de Deus. E nós teremos a leitura do nosso texto áureo em duas passagens, dois textos lindos, Neemias 9, 6 e Salmos 33, 13 e 14. Vocês têm aí na tela, eu gosto de ler na minha Bíblia. Neemias 9, 6 diz assim: Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. O Salmo 33, 13 e 14 já diz assim: O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, pelos teus atributos eternos, por quem tu és e pelas obras maravilhosas das tuas mãos. Agradecemos pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo, pela oportunidade que nos dá, neste momento, de estudarmos da tua santa palavra e da tua sã doutrina, deste tema maravilhoso, Senhor, que nos traz grande esperança. Senhor, nós te pedimos, dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, para que possamos aprender e, aprendendo, coloquemos em prática no nosso dia a dia, de maneira que tenhamos uma vida agradável diante de ti. Seja conosco, Senhor, em tudo nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Como eu disse, então, é uma nova revista, estamos iniciando hoje, um tema lindo, né? Os Céus de Deus. Os Céus de Deus. É um ensino valioso que anima e dá esperança ao crente nesses tempos tão trabalhosos pelos quais nós estamos passando, toda a humanidade tem passado, a igreja tem passado. O sumário das lições, ou seja, os títulos das lições, já podem dar, assim, adiantar a grandeza e a beleza do ensino que vem por aí. Olha, hoje nós vamos estudar os céus de Deus, depois o que tem nos céus de Deus, os que habitam nos céus com Deus, os céus de Deus segundo Jesus, o paraíso celestial, o seio de Abraão, os lugares celestiais, o corpo da ressurreição. Pensar no céu é um mandamento, as recompensas celestiais, novo céu e nova terra. O que será isso? Vamos aprender. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Ah, como nós queremos ir para lá, não é? Estaremos para sempre com Jesus. E o viver para mim é Cristo. Aleluia! Viram? Pelo sumário já dá para perceber que vem coisa boa aí. A revista é de autoria do pastor Walter Bastos, muito conhecido nosso, não é? É o presidente da Junta Nacional de Educação Cristã das Igrejas do Brasil para Cristo. É um pastor experiente, um professor excelente, de vasto conhecimento e muito usado por Deus. E nós vamos comprovar isso com mais esta revista dele, daquelas dezenas que ele já foi autor e nós já estudamos. Essa é mais uma bênção que Deus usa o servo de Deus para nos trazer. Como eu disse, é da editora OBPC, a nossa editora oficial. Quem quiser ter esta revista, basta entrar no site da igreja em Jundiaí, é o bpcjundiaí.com.br,
e lá tem um link para a editora UBPC. E vocês vão ver o material, né, de excelente qualidade, não só gráfica, tá? Mas principalmente doutrinária e teológica. Além dessa revista, tem coisas, outras coisas muito boas também, tá? Entrem lá e vejam, vocês vão se surpreender com o que tem de bom no site da UBPC. Quero agradecer a Deus, primeiramente, porque nos dá mais esta oportunidade. Agradecer aos nossos pastores, Luiz Bergamin, pastor Carlos Gomes, que têm nos dado condições, respaldo, têm nos abençoado, têm orado por nós, de maneira que nós possamos desenvolver esse ministério de ensino. Agradecer às nossas secretárias, a Luceli, a Elisa, e ao Klinger, que tem dado esse suporte tecnológico, né, para que a gente possa gravar, possa transmitir, e ele mesmo acamado, mesmo isolado por conta do Covid, tem feito tudo remoto, num esforço que nós que já conhecemos ele sabemos que é próprio dele, é uma característica dele. Mas nós agradecemos de público, tá? Porque ele realmente tem se esforçado mesmo neste momento. Que Deus abençoe a ele, aos nossos pastores, às secretárias e todos aqueles que têm, a equipe de multimídia, todos que têm nos ajudado nesse esforço de levar o ensino da palavra ao povo de Deus e todos aqueles, né, a quem haja de alcançar, a quem tenha oportunidade de assistir. O objetivo da lição, conforme está na revista, é mostrar que os céus de Deus são reais, mas de constituição diferente da terrestre, e será o destino final dos salvos em Cristo Jesus. Amém? A apresentação da revista, eu quero ler para vocês antes de entrar até na introdução aí. Como é a primeira aula dessa revista, eu vou fazer essa leitura, já nas outras aulas não faço, né? Mas é interessante porque o texto é muito bom. Acompanhem comigo. O céu é tão real quanto a terra, e todo o universo ao redor dela. Não sabemos precisar onde fica exatamente, sabemos, porém, que não é aqui, onde vivemos. Tá? Quando Salomão orou por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém, e ao analisarmos as suas palavras, isso fica evidente. Observe. Ele transcreve aqui 2 Crônicas 6:21. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Segundo a Bíblia de Genebra, o céu é o termo bíblico para designar o lugar de habitação de Deus. O lugar da sua presença para onde o Cristo glorificado retornou. A igreja militante e a igreja triunfante se unem ali para o culto. E um dia o povo de Deus estará ali com Cristo para sempre. Aleluia! O céu é o lugar de descanso de Deus. É descrito como uma cidade, em Hebreus 11:10, uma pátria, em Hebreus 11:16. Pensar no céu como um lugar é mais correto do que errado. Ainda que a palavra, né, lugar, possa nos levar a um engano, né? Possa enganar. As Escrituras descrevem o céu como uma realidade espacial que toca e interpenetra o espaço criado. Tá? Como vimos na belíssima exposição, os céus de Deus são mais reais do que possamos imaginar e aspirar. Foi com o desejo de conhecer mais a respeito desse lugar de glória que me debrucei, aqui é o autor da revista falando, sobre a Escritura Sagrada, para garimpar as preciosas pérolas que falam desse santo lugar, que um dia também será a habitação final dos santos em Cristo Jesus, conforme está em João 14, 2 e 3. Confesso que não foi difícil pesquisar sobre o assunto. Na verdade, foi impactante, por exemplo, descobrir o que há e principalmente o que não há nos céus de Deus, e como são felizes os que habitam neste espaço esplendoroso com Deus. Uma das lições mais interessantes que escrevi está relacionada ao que o Senhor Jesus falou sobre o céu durante seu curtíssimo ministério de 3 anos, especialmente em relação à seguinte promessa, que está ali justamente em João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Que bendita palavra essa, né? Que bendita esperança em Cristo. Podemos crer que o Mestre está falando da Nova Jerusalém de Apocalipse 21:2, a cidade de Deus que será a capital do novo e restaurado mundo, bem no final de tudo. De fato, existem poucos textos diretos nas Escrituras que detalham os céus de Deus, e foi significativo descobrir que Jesus levou o apóstolo João, na visão do Apocalipse, para a sala do trono de Deus, conforme tem Apocalipse 4:1-2. E antes já havia levado o apóstolo Paulo para o paraíso, mas não lhe permitiu dizer o que ouviu e principalmente o que viu naquele lugar. Vocês se lembram do texto de 2 Coríntios 12, 1-4? Cremos, porém, que a simples menção deste espaço celestial destinado aos salvos que já morreram fisicamente e que aguardam a gloriosa ressurreição em total estado de consciência, já é muito gratificante. Se tivesse de escolher um dos assuntos aqui tratados, ficaria com o corpo da ressurreição, né, que será a lição número 7. Tá? Acompanhe, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? E se Jesus não voltar. Se Jesus voltar antes, nós vamos conhecer os céus de Deus pessoalmente. É muito melhor, não é? Mas ele diz que se ele tivesse que escolher um dos assuntos tratados, ficaria com o corpo da ressurreição, um estudo extraído de 2 Coríntios 5, do 1-8. Porque, além de muito consolador, também é revelador, ao comparar, por exemplo, que esse novo corpo que Deus nos dará, semelhante ao de Jesus Cristo, tangível e que pode ser alimentado, é algo que nos faz refletir demoradamente. Aliás, pensar nos céus de Deus é um mandamento de vida cristã, conforme está em Colossenses 3, dos versículos 1-4, que seguramente é ignorado pela maioria dos cristãos dessa presente época. Portanto, vamos mudar essa realidade e crer piamente que, apesar de Deus habitar nos mais altos céus, ele também está conosco aqui na terra. Veja o que ele mesmo diz pela boca do seu profeta, Isaías. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Graças a Deus. Isaías 57:15. E se cremos realmente que o Senhor está conosco, então vamos buscar o ideal supremo de fazer dele a nossa razão de viver, como afirmou Paulo aos Filipenses 1:21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. E ele diz, né, que o morrer é ganho, não é assim? E até que Jesus Cristo volte, quando então finalmente estaremos para sempre com ele, vamos cumprir nossa missão de vida com o máximo de empenho, sabendo que nele todo o nosso esforço jamais será em vão. Então, bons estudos e boas pesquisas nos deseja o autor da revista. Na introdução, que vocês estão vendo aí na tela, ele diz assim: falar sobre os céus de Deus não é matéria fácil ou simples, porque a Bíblia não traz muita coisa sobre esse maravilhoso assunto. É preciso leitura atenta e pesquisa persistente, se quisermos reunir e juntar textos suficientes. Mas isso, se realmente desejarmos estabelecer um conceito seguro da futura e gloriosa morada dos salvos em Cristo Jesus. E ele cita novamente aqui João 14, 2 e 3, que eu quero ler dos irmãos e para as irmãs. Nós já lemos, quero ler de novo, porque depois eu farei a leitura da nota de rodapé. Diz assim, olha: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, nesse versículo 14:2, diz assim: na casa de meu pai é claramente uma referência ao céu, porque Jesus para lá precisava ir, para nos preparar lugar. Deus tem um celeste lar, onde há muitas moradas, e para as quais a família de Deus, ora vivendo aqui na terra, será trasladada. E ele cita Efésios 2:19. Não temos aqui cidade permanente, conforme está escrito em Hebreus 13:14. Nossa pátria é lá.
e nós voltaremos para lá no tempo oportuno, segundo o tempo e a soberania de Deus. Aleluia! Aguardamos ansiosamente por esse grande dia, por esse grande momento. Quando Estevão estava sendo apedrejado, e antes de morrer, declarou o seguinte a respeito dos céus de Deus. Ele vai citar aqui Atos 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluias! O registro dessa visão extraordinária do primeiro mártir da igreja nos dá uma pequena ideia da glória celestial. Mas afinal, o que as Escrituras Sagradas têm a nos dizer sobre esse lugar admirável? Onde ficam exatamente os céus de Deus? Quem habita neste lugar além do Pai, Jesus Cristo e os santos anjos? O presente estudo tem a intenção de responder essas importantes questões, e o restante dos capítulos desta revista também deverá ampliar um pouco mais a nossa compreensão sobre a casa do Pai, que um dia também será a nossa, por causa da graça de Jesus Cristo. Oh, glória! Não é? Ele foi nos preparar lugar, creio que já preparou e está aguardando o momento certo para vir nos buscar. Eu creio. Ele faz uma divisão da aula, né, naquela divisão clássica de 3 porções com subitens, e nós vamos ler juntos, vamos expor essa linda lição. Então, a primeira exposição, primeiro item, os céus de Deus representam um lugar literal, tá? É um lugar de verdade, não é algo imaginário, não é um mito, não é nada disso. É um lugar literal, existe mesmo. Depois de ressuscitado, o Senhor Jesus declarou que toda a autoridade no céu e na terra lhe fora conferida pelo Pai, conforme está em Mateus 28, 18. Seguindo na mesma direção, Paulo escreveu aos Efésios o seguinte: e o plano é este: no devido tempo, ele, que é Deus, né, reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Está em Efésios 1:10, aqui ele usou a nova versão transformadora. Como vimos, os dois textos distinguem claramente 2 lugares, céus e terra. Mais à frente, no texto de Efésios, a Bíblia ainda revela a atual posição de Cristo, em Efésios 1:21, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Na subdivisão, o terceiro céu. O texto base do nosso estudo diz, aquele de Neemias 9:6, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O universo criado por Deus inclui o céu e os céus dos céus. O céu dos céus, né? Podemos crer que esse primeiro céu é o firmamento, descrito no livro de Gênesis, ali no capítulo 1, versículo 6 a 9. Ou o que a gente pode chamar de céu atmosférico, né? Que é o que nós enxergamos. Além dele tem o céu estelar, que seria o segundo céu, é o espaço que nós não vemos daqui, mas dá para ver com telescópio, alguma coisa assim, tá? Mas o céu dos céus é uma clara referência ao lugar em que Jesus Cristo está. Né? Para lá foi trasladado Enoque, profeta Elias, tá? Foram levados e lá se encontram atualmente. E ele cita aqui, olha só, Mateus 27:51, Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11, Atos 1:11, é tudo com base bíblica, tá, meu irmão? Então esse é o terceiro céu, é onde Deus habita. A sala do trono de Deus, o santíssimo lugar. Tanto Paulo quanto João, ambos, tiveram uma experiência singular, especial, chamada na Bíblia de arrebatamento. Eles foram espiritualmente levados a um lugar além da terra, que no caso de Paulo foi denominado terceiro céu, ou paraíso, né? Conforme ele fala ali em 2ª carta aos Coríntios, 12:2. Vamos ver? Vale a pena, né? 2ª carta
de Paulo aos Coríntios 12, vamos ler do 2 ao 4, diz assim, olha, conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Olha que coisa maravilhosa, né? E na nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, sobre esse capítulo 2, versículo 2 de 2 aos Coríntios, diz assim, Paulo se refere a si mesmo como um homem em Cristo, que foi levado ao céu a fim de receber revelações, provavelmente a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis do céu, reservadas para os crentes. Esse grande privilégio e revelação concedidos a Paulo fortaleceram-no e capacitaram-no a suportar os sofrimentos prolongados e severos que lhe sobrevieram durante o seu ministério apostólico. As Escrituras indicam que há 3 lugares chamados céus. O primeiro céu é a atmosfera que circunda a Terra. O segundo céu é o das estrelas. E o terceiro céu, também chamado paraíso, é a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Sua localização não é revelada exatamente, não é? O local exato não é revelado. E, voltando para a revista, ele diz, e João simplesmente diz o seguinte daquele lugar, me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Está em Apocalipse 4:2. Esse lugar glorioso é, na verdade, a sala do trono, de onde Deus governa o universo, conforme está em Apocalipse 5:1. Na nota de subsídio ao professor, ele anota assim, olha só. Depois de ordenar o decálogo para seu povo, né, os 10 mandamentos, Deus ratificou os 2 primeiros mandamentos, dizendo, então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Foi dos céus que Deus criou todo o mundo que conhecemos. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ok? Então aqui ele cita Êxodo 20, do 3 ao 5, depois Êxodo 20, 22 e 23, e o Salmo 33, 6. Os céus de Deus pertencem a outra dimensão. A Terra está situada na chamada Via Láctea, e esta, por sua vez, isso está na revista aqui, tá? E essa, por sua vez, possui cerca de 100 mil anos-luz de extensão. Um ano-luz é igual a 9,46 trilhões de quilômetros. Mesmo sendo tão vasta, ainda assim é somente um pontinho no universo. É bom que se diga que somente Deus é infinito, e o universo, por mais extenso que seja, não é infinito. Por isso não é possível determinarmos onde ficam exatamente os céus de Deus. Além disso, esse lugar pertence a outra dimensão ou esfera, podemos assim dizer, e uma prova do que estamos afirmando pode ser extraída do corpo que teremos na ressurreição, que, à semelhança do corpo de Cristo, será capaz de atravessar paredes, conforme está em João 20, 19 e versículo 26 também, não envelhecer nem adoecer, conforme está em 1 Coríntios 15, 42 a 44 e Filipenses 3, 21. De fato, é crível que o planeta Terra seja apenas uma pálida sombra ou uma amostra grátis do que seja os céus de Deus. E seguramente nós teremos a eternidade para conhecê-lo. Amém? Eu creio. Amém, amém. Glória a Deus. A segunda parte tem por título o céu dos céus é a habitação de Deus. Jesus Cristo introduziu sua promessa de retorno quando afirmou, na casa de meu pai há muitas moradas, conforme nós já lemos 2 vezes aqui, João 14:2. Portanto, o pai tem uma casa ou habitação. A Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida atualizada, né? Interpreta a expressão casa de meu pai como uma referência ao céu. De acordo com esta imagem, as muitas moradas, ou seja, seriam muitos quartos, são lugares para se viver dentro desta grande casa, ou seja, no céu. Esses lugares celestiais são também chamados de
tabernáculos eternos, em outras passagens das Escrituras. Deem uma olhada ali em Lucas 16, 9 e 1 Coríntios 2, 9. Tabernáculos eternos. Na nota do professor diz assim: curiosamente, Jesus Cristo falou dessa casa do Pai em muitas de suas parábolas. Por exemplo, em Lucas 15, 25. Mas quando respondeu a alguém da multidão que o seguia com respeito à salvação ou vida eterna, afirmou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Também disse: quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora, tá? Ele está citando aqui Lucas 13, 24 e 25. A referência ao dono da casa é para Deus. A casa seguramente é os céus, ou o reino de Deus. E a porta estreita que vai fechar fala da oportunidade de salvação e do compromisso que os salvos precisam ter com a santidade de vida. Leiam depois Hebreus 12, 14 também. É um assunto muito sério, né? É lindo estudar sobre os céus de Deus, os céus dos céus, mas nós precisamos ter um compromisso, nós precisamos ter uma separação, santidade, para poder chegar até lá, tá? Não adianta nada a gente ver a teoria e na hora da prática a gente ficar de fora, porque, como disse a palavra, a porta é estreita. Amém? Deus habita com os crentes santificados. Com a finalidade de confrontar a falsa adoração dos judeus do tempo de Isaías, Deus se pronunciou dizendo assim, em Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Deus não pode ser limitado a um único espaço, mas é do céu que ele governa o universo. Por essa razão, Jesus Cristo nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração do Pai Nosso que está em Mateus 6, do 9 ao 10. Entre as mensagens de paz e consolo para os crentes tementes a Deus, Isaías escreveu assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habito a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós já lemos, né? Isaías 57, 15. O eterno e imutável Deus habita num lugar santo, e somente quem está, de fato, comprometido com o processo de santidade, tá, poderá morar com ele quando Jesus Cristo voltar. Leiam depois primeiro aos Tessalonicenses 4,17, o 5, 23, e Hebreus 12, 14, que nós acabamos de falar aqui, e vamos dar uma olhadinha nele. Hebreus 12, 14, nunca é demais falar, porque sem isso nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como eu já disse e digo de novo, sem santidade não adianta. Nós vamos estudar a teoria de como é maravilhoso os céus de Deus, mas não vamos chegar lá. Não vamos ver a prática, se não tivermos santidade. A nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, quando trata de Hebreus 12, 14, diz assim: ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele, de todo o coração buscar sua presença, sua justiça, sua comunhão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para os seus discípulos, para os seus seguidores. A santidade foi o propósito de Deus para o seu povo quando ele planejou sua salvação em Cristo. Veja lá em Efésios 1:4 o que diz. A santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio a esta terra. Mateus 1:21 e 1 Coríntios 1:2. Dá uma lida. A santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele se entregou por eles na cruz. Leia Efésios 5, 25 ao 27. A santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Romanos 8, 2 ao 15, Gálatas 5, 16 ao 25, Efésios 2, 10. Vejam, é tudo está na palavra de Deus. Sem santidade ninguém poderá ser útil a Deus, conforme está em 2 Timóteo 2, 20. Sem santidade ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus, conforme está no Salmos 15, 1 e 2.
Sem santidade ninguém verá o Senhor, conforme nós lemos aqui em Hebreus 12:14. E também diz isso em Mateus 5:18, 5:8. E assim por diante. Tá? Então, a santidade como separação, né? Separação do pecado e consagração a Deus, separação do mundo, né? É essencial, irmãos, é essencial. Ah, mas nós estamos no mundo, alguém pode dizer, sim, nós estamos no mundo, mas do mundo não somos, assim como Jesus Cristo não é. Tá? Então, nós precisamos nos dedicar a isso, a essa separação. O nosso coração não pode estar aqui, nosso coração tem que estar lá, nos céus de Deus. E aqui, cumprindo a nossa missão. Dando bom exemplo, tendo bom testemunho, não é? E tendo intimidade com Deus para caminhar nessa santidade que Ele requer de nós. Não é impossível. Se fosse impossível, Ele não estaria requerendo de nós. Tá? Continuando, um dia os céus de Deus também serão o nosso lar, se seguirmos essas recomendações da palavra, né? Essas exigências, esses requisitos. Por ocasião da inauguração do templo, Salomão fez a seguinte verdadeira declaração enquanto orava: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Segundo aos Coríntios 6:18. Na sequência da oração, o rei ainda pediu: ouve, pois, a súplica do teu povo, do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e nos perdoa. Está no versículo 21 de 2 Crônicas 6. Desse lugar sublime, Deus envia seu perdão e bênçãos, mas um dia, pela fé em Cristo, nós acessaremos este céu dos céus. Tá? Leia depois 2 Timóteo 4:18. Vamos para a terceira parte? Algumas curiosidades dos céus de Deus que o autor relacionou aqui para a gente na revista. Podemos estar certos de que o modelo do tabernáculo construído por Moisés no deserto foi dado por Deus. Né? Êxodo 25:9. Talvez mesmo com base em algo que já havia no céu de Deus, conforme está em Isaías 6:1. Né? Menciona ali o templo. Seja como for, a Bíblia nos permite ver pequenos flashes, digamos assim, das coisas ou dos seres que existem nos céus de Deus. Por exemplo, numa visão do profeta Ezequiel, observamos um estranho objeto que ele chama de rodas, em movimento. Ou seja, o seu aspecto e estrutura eram como de uma roda que estivesse dentro de outra. Está em Ezequiel 1:16. Não sabemos para que servem esses espantosos giroscópios, diz aqui o autor, celestiais ou voadores. Tá? Mas o profeta viu no céu. Amém? Aí ele subdivide ali um pequeno vislumbre do céu, que diz assim: o que sabemos, ou que o Senhor nos permite saber, é que as regras lá dos céus de Deus são diferentes das regras aqui da terra. Por exemplo, no céu ninguém dorme, pois lá é permanentemente dia, não tem noite, né? Conforme tem Apocalipse 22:5. Não há limite ou controle de tempo, é um constante agora, hoje. Seja como for, a Bíblia ainda diz que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Em Hebreus 11:3 diz assim: a palavra invisível de Deus trouxe ou deu existência ao que é perceptível, ao que é tangível pelos nossos sentidos. Aí depois ele faz aqui uma análise aqui. Elias, será que comeu o pão do céu? E ele vem no texto dizendo: quando o profeta Elias fugia da perversa rainha Jezabel, em algum momento da sua caminhada, achou-se exausto e decidiu repousar debaixo de uma pequena árvore do deserto, né, que é o pé de zimbro, né, isso? Mas um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e coma. Veja, depois leiam 1 Reis 19:5, tá? O 19 todo, né? Mas o 19:5 é onde diz aqui que o anjo tocou. E isso ocorreu 2 vezes. Então diz a Bíblia no verso 6, que com a força daquela comida, que era um pão cozido, né, sobre brasas, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, o autor, né, reflete aqui que é possível que aquele pão fosse do céu. Né? É um pão sobrenatural. Por pelo menos 2 razões. Primeiro, foi servido por um anjo. Segundo, deu a Elias a força para caminhar sem parar por 40 dias e 40 noites.
Então devemos admitir que nenhum alimento da terra tem uma energia concentrada assim. Tá? Então essa é a reflexão do autor nesse sentido aqui de que Elias teria comido uma comida sobrenatural. E de fato, né, tem que ser sobrenatural, porque ele caminhou sem parar 40 dias e 40 noites, e isso humanamente, das nossas forças próprias, não seria possível. Depois ele vem na outra subdivisão, lá comeremos da árvore da vida. Ao vencedor, Jesus prometeu o seguinte, em Apocalipse 2,7: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa mesma árvore estava no jardim do Éden. E o homem, antes do pecado, tinha livre acesso a ela, conforme está ali em Gênesis 2,9. Mais uma vez, observamos que há frutos nos céus de Deus. Mateus 26, 29. E por meio de corpos incorruptíveis celestes, nos será permitido saboreá-los. Então, tem comida lá, né? Devemos lembrar que os anjos que visitaram Abraão participaram do banquete que lhes foi oferecido. E que o Senhor Jesus, depois de ser ressurreto, comeu peixe assado e favo de mel com seus discípulos. Tá? Então, está em Gênesis 18:1 e 2, Gênesis 18, 7 e 8, Lucas 24, 41 ao 43. Portanto, lá nós comeremos, sim, da árvore da vida e do que Deus nos der lá. E como é um lugar maravilhoso, serão coisas maravilhosas. Tá? Mas com um corpo celeste. Já estaremos com o nosso corpo incorruptível. Amém? É assim que a palavra nos ensina. E nós, olha só que como passar rápido, né? Chegamos já à conclusão desta primeira lição, essa lição de entrada, né? Para a nova revista. Paulo cita 3 lugares quando fala da exaltação que Deus dará a Jesus Cristo por ocasião da consumação de todas as coisas. A primeira está em Filipenses 2,10, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O primeiro lugar citado faz referência à casa do Pai, de onde ele reina soberanamente e vive com seus santos anjos. Não é o firmamento azul, nem o sistema estelar, mas o terceiro céu, descrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. É no céu de Deus que nosso coração deve sempre estar, onde já estão Jesus Cristo, onde já está Enoque, onde já está Elias e outros santos. Aqui na terra somos apenas peregrinos, conforme Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11. Porque o nosso destino final é a casa do Pai, que está nos céus de Deus. Amém? Aleluia! Nós ansiamos verdadeiramente por esse tempo, por esse momento. Para quem tem a revista, o pessoal da Igreja Sede, né, de Jundiaí recebeu, né, quem quis recebeu, né, a revista, tem as perguntas para revisão ao final da lição, e as respostas estão todas no corpo do material, né, do texto que nós estudamos aqui. Respondam as questões, elas servem para fixação do aprendizado, de maneira que você nunca mais vai esquecer. Amém, meus irmãos? Que coisa boa, não é? Se a introdução, a aula de introdução é assim, imagine o que vem por aí. E eu te convido, né? Vem com a gente, todo sábado, 15 horas, no site da igreja, obpcjundiaí.com.br. Acompanhe. Quem é da Igreja Sede tem o grupo no WhatsApp, com o link, inclusive, para a gravação que fica no YouTube. Tá? No YouTube também vocês podem pôr lá o BPC Jundiaí, que tem o link, o acesso. E é uma bênção que Deus tem nos dado e não podemos dispensar, né, uma bênção de Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos agora para o momento de oração. Bendito Deus, soberano e eterno Pai. Nós glorificamos, Senhor, o teu santo nome. Tu és bendito, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus de Israel, por quem tu és, pelos teus atributos, pelas obras maravilhosas das tuas mãos.
Quem é como tu, Senhor, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas? Nós confessamos a Ti, somente a Ti por Senhor. Reconhecemos somente ao Senhor Jeová como Deus, o Deus vivo. O Pai da eternidade, o Pai das luzes, o que criou todas as coisas, as que vemos e as que não vemos, único, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A Ti, Senhor Jesus Cristo, nós somos tão gratos, Senhor, porque sem o Teu sacrifício de amor já estávamos condenados. Mas Tu, sendo Deus, Te fizeste carne, Te esvaziaste da Tua glória e vieste, andaste no nosso meio e Te entregaste nas mãos das Tuas criaturas, como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Senhor, morreste no nosso lugar e o Teu sangue, derramado na cruz do Calvário, cobriu a multidão dos nossos pecados. A cédula que era impagável, Tu cravaste na cruz do madeiro e pagaste alto preço por cada um de nós, de todo aquele que creia em Ti de verdade, com sinceridade no coração. Morreste em nosso lugar, mas ressuscitaste ao terceiro dia, subiste aos céus, está à destra do Pai, nos céus de Deus, intercedendo ainda hoje por cada um de nós, donde há de vir muito em breve para nos buscar, para morarmos pela eternidade na casa do Pai contigo. Agradecemos a Ti, Santo Espírito, por Tua obra em nossas vidas, por Tua habitação em cada um de nós, pela regeneração, a transformação e a santificação, sem a qual ninguém verá a face do nosso Senhor. Agradecemos, Santo Espírito, pelos dons, pelas capacitações, porque nos lembra dos ensinamentos do Mestre, de como convém viver no meio desta geração má e perversa, sem nos contaminarmos, sem nos tornarmos iguais, mas Tu nos ajuda, nos dá o querer. A palavra nos diz que Tu nos dá o querer e o poder, o querer e o efetuar, para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos no caminho reto, com os olhos fixos no nosso alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós clamamos a Ti, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Somos fracos, Senhor, mas a Tua palavra diz que é um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Também diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que não confessa, este não prosperará. Por isso, Senhor, vê a sinceridade no nosso coração e perdoa as nossas transgressões em nome de Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, intercedemos por nossos irmãos e irmãs que estão padecendo de alguma enfermidade. Te pedimos, ó Deus bendito, Deus de amor, Deus de compaixão, visita cada um deles neste momento e com a Tua mão poderosa, Senhor, toque em cada um deles para curar, para libertar, para restaurar, para operar milagres, Senhor, que seja para espanto, Senhor, de todo o mundo e para a glória do Teu santo nome. Cura, Senhor, liberta e restaura os Teus filhos e Tuas filhas. Senhor, apresentamos diante de Ti a nossa nação e pedimos, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia deste povo, desta nação. Que seja, Senhor, por aqui, pelo Brasil, que se inicie o avivamento que antecederá a volta de Jesus Cristo. Senhor bendito, dá às nossas autoridades sabedoria, move os corações delas, para que elas, Senhor, governem para o bem do povo, para o bem do próximo, não para os seus próprios ventres, não para a sua própria vaidade, poder, seus planos de poder. Move os corações, Senhor, destes homens e mulheres, para que eles atendam à necessidade da população.
aos nossos pastores, Senhor, e líderes. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor siga abençoando a cada um deles. Que a tua boa mão seja sobre eles, sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre o ministério deles, Senhor, dando sabedoria, entendimento, discernimento, revestimento, unção, Senhor, dos céus, para que eles apacentem as ovelhas de Jesus Cristo, sim, segundo a santa palavra, segundo a sã doutrina, segundo os antigos marcos, Senhor bendito, para assim entregá-las ao supremo e bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, cuida, guarda, livra do mal, livra, Senhor, do laço do passarinheiro. Sim, meu Deus, nós te pedimos, seja com o teu povo, Senhor, seja com o teu povo para abençoar, para livrar, sim, para nos edificar, Senhor, em força, em poder, em santidade e em amor. Em tudo, Senhor, nós somos gratos a Ti e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, que Deus lhes abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, the mystery. You crossed the great divide to show your love for me. As you hung upon the cross and spilled your blood for me. And now I see my sin that held you there, it has no hold on me. For you rose again and now you have the victory. Forever I will sing. Thank you, thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. This is love. All of me, I give my life to you. Receive this offering. It's all I have, but you deserve my everything. Forever I will sing. Thank you, thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. This is love. Oh, I love you, Jesus. Singing thank you, thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. And this is love. Majesty, majesty. You laid your glory down.